E já que o assunto máscara puxa a pandemia, teve alterações aqui em Juiz de Fora sobre isso. E o novo decreto, gente, de enfrentamento à Covid-19 já está em vigor em Juiz de Fora. Ontem, os secretários da Prefeitura, eles falaram sobre as mudanças e como deve funcionar o comércio na cidade. A nossa equipe acompanhou essa entrevista e você esclarece algumas dúvidas com a gente agora. Assiste aí. O decreto publicado apresenta orientações gerais de protocolos de prevenção e segurança para atividades de diversos setores. A publicação também explica a nova divisão no município em 5 faixas: verde, amarela, laranja, vermelha e roxa, e quais atividades podem funcionar em cada etapa, além de especificar horários de funcionamento para cada setor. O secretário de Desenvolvimento Econômico informou que Juiz de Fora se encontra atualmente na faixa vermelha, que, diferente da onda vermelha do programa Minas Consciente, permite a abertura de alguns setores do comércio. O auxílio emergencial acabou. Então você teve uma queda brusca da demanda que ainda sustentava alguns setores de atividade. Por outro lado, os custos das empresas que aderiram àquelas regras anteriores, eu posso demitir, depois eu tenho que manter o emprego por tantos tempos, aumentaram num cenário de redução da demanda. Então é o pior dos mundos, quer dizer, porque a demanda caiu, os custos se enrijeceram e eu não tenho como pagar as minhas contas. Outros países na Europa, nos Estados Unidos, agora recentemente, nós vimos o presidente norte-americano fazer uma liberação de trilhões de dólares para sustentar a economia. Eles alargaram o gasto público para sustentar a demanda, para sustentar a rentabilidade das empresas e para segurar o investimento. Aqui nós não fizemos nada disso. A política de não pode fazer nada, interdição total, ela veio combinada nesses outros países com essas políticas, sustentação da renda, sustentação do investimento, sustentação da rentabilidade das empresas. Agora, você chega para o setor de atividade econômica assim, você não pode funcionar, mas você tem que continuar pagando sua conta, você tem que não sei o quê. E é claro que essa conta não fecha, e que as pessoas entram num cenário de desespero. Como o município, por si só, não tem condição de fazer essa política macroeconômica, que seria adequada, nós estamos propondo um pacto. Olha, as coisas vão poder funcionar, mas vocês têm que nos ajudar. Vocês têm que nos ajudar e ajudar vocês. Segundo o modelo decretado pela Prefeitura, nesta etapa podem funcionar shoppings, galerias e grande parte do comércio varejista. Bares e restaurantes também podem abrir, mas, de acordo com o secretário, somente os restaurantes têm permissão para o consumo local. O serviço de retirada e delivery é liberado. Academias de ginástica também podem funcionar. Centros de estética e salões de beleza também estão autorizados. No que diz respeito à educação, o secretário informou que o assunto será discutido de forma isolada. As autoridades da área de educação, de saúde, vão conversar com esses setores e, se for possível, constituir protocolos específicos para isso, a gestão dessa atividade vai ficar por conta de uma outra instância, não do fórum aqui que nós constituímos. Com relação aos critérios para a identificação das faixas, o decreto deve acompanhar o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. De acordo com a subsecretária de Vigilância em Saúde, a definição das faixas deve ser baseada em 6 indicadores que não devem ser avaliados de forma isolada. A Prefeitura deve analisar uma média dos dados apurados para definir em qual situação o município se encontra. O indicador de maior peso seria realmente a taxa de ocupação de UTI adulto, mas também tem a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria, adultos também, e a projeção de esgotamento dos leitos, né? Então, fazer uma análise que, caso o cenário em questão, né, daquela semana se mantenha, quando que nós teríamos uma previsão, uma projeção de esgotamento de leitos. E na parte epidemiológica, dos indicadores epidemiológicos, nós vamos analisar a média móvel, então a média dos últimos 14 dias dos óbitos, dos casos de síndrome respiratória aguda grave e também
da positividade dos exames que nós recebemos. Então, cada indicador, né, dependendo do seu valor, ganha uma pontuação e após análise desses 6 indicadores, nós somamos a pontuação e isso vai nos indicar em qual faixa o município vai estar. Segundo o boletim epidemiológico publicado nesta terça-feira pela Prefeitura, Juiz de Fora tinha até então 16.521 casos confirmados de Covid-19. 680 mortes pelo novo coronavírus foram registradas na cidade. Com relação aos leitos de UTI, 79,61% dos leitos do Sistema Único de Saúde estavam ocupados. Qual seria esse limite? Então, esse limite, como eu estou falando em 6 indicadores e cada um tem um peso diferente, é muito difícil a gente dizer, porque tendo, às vezes, até uma ocupação não tão alta, os outros indicadores podem estar, né, com um número mais elevado, uma situação pior, e aí, na média, isso pode acabar numa onda que a gente acha que não seria. Então, a gente realmente tem que analisar os 6 indicadores, né, porque eles andam em conjunto mesmo. Com a reabertura de alguns setores do comércio, a Prefeitura informou que pretende intensificar a fiscalização e que os estabelecimentos que foram notificados durante o período em que Juiz de Fora fazia parte do Minas Consciente devem ser considerados reincidentes caso sejam notificados agora. No final de semana, principalmente, a gente intensifica essa ação e conta com a denúncia da população pelo nosso WhatsApp, que é o 3690-7984. 3690-7984, e tem funcionado muito. Ao todo, a gente teve 601 ações em 15 dias, o que é bacana para mostrar que a fiscalização está bem forte. Com relação a festas em espaços privados, a Prefeitura também informou que vai fiscalizar. Para esses casos, o proprietário do imóvel pode ser multado em até R$50 mil. É importante que o proprietário que aluga para a produção de evento, ele tenha a noção que ele vai ser penalizado. Não é só o produtor do evento, não. O proprietário que aluga a sua granja, a sua residência para promoção de alguma festa, ele é penalizado. E essa penalidade pode ser até a interdição do espaço, que, se ele desrespeitar, a multa chega a R$50 mil. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, caso o município precise regredir para a faixa roxa, o decreto publicado nesta terça-feira prevê lockdown, com permissão de funcionamento apenas para serviços considerados essenciais. A pandemia, ela não olha a quem ela atinge a qualquer um de nós. Então, todos nós temos que ser responsáveis por enfrentá-la. Se isso não entrar na cabeça das pessoas, nós estamos literalmente sem saída.